Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo desenvolvido, condições de vida. Vamos iniciar falando um pouco sobre as características do mundo desenvolvido. Inicialmente, como todo mundo já sabe, o mundo desenvolvido ele apresenta melhores condições ou qualidade de vida. Dentro disso nós temos em destaque a questão do IDH. O IDH dos países desenvolvidos, do mundo desenvolvido, é lá em cima. E o que o IDH ele calcula, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele calcula a questão da educação, da saúde e da renda. Ou seja, quando um cidadão ele tem uma elevada renda per capita, quando um cidadão ele tem as taxas anuais de baixa mortalidade infantil, de alta expectativa de vida e baixas taxas de analfabetismo dentro do país. Vemos também as políticas com prioridade no welfare state, que é o estado de bem-estar social. Essa política, gente, ela preza por criar políticas, programas que ajudem a população a ter um bem-estar social. Se a população tem um bem-estar social, tem uma boa educação, uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, uma boa renda, consequentemente as condições e a qualidade de vida daquela população vai ser melhor e também o seu IDH, e o mundo vai ser considerado dentro da classificação de desenvolvido. E dentro disso, né, como eu disse, dessa política de prioridade aí do estado de bem-estar social, nós temos investimento em saúde, educação, seguridade, né, gente, segurança também é muito importante, e previdência social, que é o que? A questão de aposentadoria. Consequências do investimento. Nós temos melhorias nas condições de vida da população, de forma geral, educação, saúde, lazer, né? Redução nas taxas de mortalidade, aumento na expectativa de vida. Uma pessoa, né, que tem uma boa saúde, que tem uma boa educação, que tem uma boa renda, ela vai viver mais. Saneamento básico de qualidade, maior disponibilidade de médicos, leitos, clínicas e hospitais e amparo à população na velhice. A questão da previdência, da aposentadoria é muito importante. Aqui nós temos uma tabela mostrando o comparativo da expectativa de vida em anos 2015 de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A expectativa de vida, ou seja, o quanto, a média, que um cidadão ou cidadã pode viver, tá certo? Dentro daquele país. Nos países desenvolvidos, por exemplo, como no Japão, 84, Nova Zelândia 82, Canadá 82, Holanda 82, Alemanha 81. Nos subdesenvolvidos, Tailândia 75, Brasil 74, Timor-Leste 69, Haiti 63 e Serra Leoa 51, ou seja, de 84 no Japão para 51 é uma diferença bem gritante, né? E nós temos a mortalidade infantil, grupo de mil crianças nascidas vivas e no caso que morrem antes de completarem 1 ano de idade. Nos países desenvolvidos, elas variam entre 6, né, nos Estados Unidos, até apenas 2 a cada 1000 na Suécia. Nos países desenvolvidos, elas variam entre 14 e 68, né? No Brasil, 14, ou seja, é bastante, né? Entre eles a Índia, 35. E Mali, 68. São países subdesenvolvidos. Algumas questões sociais no mundo desenvolvido também apresentam problemas sociais, né? Porque é assim, não é porque um país é desenvolvido que ele vai ser sempre as mil maravilhas e não vai ter problema algum. Não. Também há problemas sociais como pobreza, fome, desemprego, violência e criminalidade. O aumento da pobreza no mundo desenvolvido tem acontecido, né, se dado principalmente por
três fatores citados. A diminuição da concessão de benefícios sociais para cortar gastos do governo. Lembra, né, que a gente acabou de falar agora no início da aula que o governo, né, tinha vários projetos de bem-estar social? Pronto. A gente vai já dizer por que o governo estava necessitando de fazer certos cortes nos gastos. Então, muitos desses benefícios sociais está sendo necessário haver cortes para que evitem gastos. Então, isso tem diminuído e causando um aumento na pobreza, nos índices de pobreza. Aumento da concentração de renda e das desigualdades sociais com o crescimento do desemprego. Se há o desemprego, há também a concentração de renda, porque se há uma grande oferta de mão de obra, os donos das empresas, né, os donos dos meios de produção, que são os capitalistas, né, dentro daquela pirâmide, os que ficam no topo da pirâmide, eles têm o poder de dizer assim, de ofertar o salário que eles quiserem, já que os outros estão desempregados, cabe a eles aceitarem ou não aquele emprego, mesmo em condições desumanas, certo? E gerando uma maior concentração de renda desses grandes proprietários, políticos, empresários, etc. E o desenvolvimento da tecnologia também significa uma redução na mão de obra. Por quê? O desenvolvimento da tecnologia gera desemprego, porque uma máquina, ela ocupa o lugar de dezenas de funcionários. Outro aspecto que vem gerando a necessidade de cortes nesses programas de bem-estar da sociedade é o envelhecimento da população. A população, ela foi, de certa forma, tão bem cuidada que aumentou tanto a expectativa de vida que houve um aumento da população idosa. E também houve uma diminuição nas taxas de natalidade, porque muita gente inserida no mercado de trabalho, os adultos têm diminuído o número de filhos, porque antigamente filho era significado de mão de obra para trabalhar. Hoje em dia, filho é sinônimo de gasto, certo? Quanto mais filhos você tem, mais gastos você tem com escola, com educação, com tudo, certo? Então, houve uma diminuição na taxa de natalidade. Então, vamos comigo. Se tem muita gente idosa e tem pouca criança nascendo, essas crianças que estão nascendo, quando forem se tornando adultas, vai ter o quê? Pouca gente para sustentar esse monte de gente que está ficando idosa. Então, tá tendo um aumento nos gastos do governo com a previdência, com a aposentadoria dos idosos. Isso é o caso do Brasil, viu, gente? Por isso que está tendo essa reforma na previdência aqui no Brasil. É porque está tendo pouca gente no mercado de trabalho para sustentar tanto idoso que o país não esperava. E olha que o Brasil nem é desenvolvido, é um país emergente. Imagina os países desenvolvidos. Houve um crescimento, essa questão de muitos idosos e poucos nascidos, é o chamado de crescimento natural negativo, gerando diminuição da população. Menos jovens e reduzido o número de pessoas que ingressam no mercado de trabalho, ou seja, mão de obra. Maiores gastos com a previdência e pensões, gerando desequilíbrio nas contas públicas, que foi isso justamente que eu acabei de explicar. Aqui nós temos o mapa da população jovem no mundo em 2018. Mais de 41% da população desses países são jovens. Observamos aqui claramente que são países subdesenvolvidos, esses mais escuros aqui, né? Na África, parte da Ásia. Nós temos aqui média da população entre 35 e 45 mais ou menos por cento. E 25 e 35% esses mais clarinhos, né? Aqui, os países subdesenvolvidos, alguns emergentes, ok?
Na verdade, subdesenvolvidos também. Esses aqui que são os mais claros, que é no caso do Brasil, entre 25 e 35, que são alguns países emergentes e alguns desenvolvidos. E menos de 25%, nós temos o caso, por exemplo, aqui do Canadá, nós temos aqui China, Rússia, Alemanha, né? E aí vai. E aqui alguns que não estão disponíveis, como por exemplo o caso da Groenlândia. Não estão disponíveis os dados. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? Falando sobre as características dos países do mundo desenvolvido. Se inscrevam no canal, cliquem aí no like. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!